Eu vejo que algumas pessoas às vezes chegam para mim e falam: professor, meu sonho é tocar na igreja. Professor, eu consigo aprender? Eu sempre falo: sim, todo mundo consegue aprender. Ah, professor, mas a minha idade, eu já tenho mais de 50 anos. Consegue aprender também. Ah, professor, é porque eu não tenho dom. Consegue aprender também. Agora, o que acontece é que poucas pessoas têm paciência de se manter estudando. E a música, se você parar para pensar, a música é muito mais rápida do que qualquer outra área para você conseguir ter seus primeiros resultados. Vou dar um exemplo para vocês. Se você for fazer um curso técnico de qualquer área, vou fazer um curso técnico de enfermagem, pelo menos 1 ano e meio a 2 anos. Eu vou fazer um curso de, sei lá, como que chama? Mecatrônica, ou eu vou fazer alguma coisa, serralheria, sei lá, qualquer curso que você for fazer. É pelo menos 2 anos. 2 anos e meio. Se você for fazer uma graduação, é 4 anos. Por exemplo, se você for estudar música num conservatório, só a parte técnica para você se formar num conservatório, para quem não sabe, são 5 anos. 5 anos de violão erudito ou 5 anos de violão popular, 5 anos de piano erudito ou 5 anos de piano popular. Isso que você já tem que saber tocar para você entrar no nível técnico, porque tem um técnico 1, 2, 3, 4 e 5. Fora o tempo que você tem que estudar antes para ter nível de passar na prova para poder entrar no curso técnico. Agora para pensar, para você estudar, fazer um curso livre, por exemplo, um curso online, você consegue já ter seus primeiros resultados em 3 meses. Já tocar vários hinos, mesmo quem está começando do zero. Se você se dedica, com 3 meses você já consegue tocar muitos hinos. Eu estou vendo isso na prática. A gente abriu as inscrições para a nossa última turma do curso de teclado gospel, tem mais ou menos um mês e pouco, tipo 1 mês e 1 semana, 1 mês e 10 dias, uns 40 dias mais ou menos. E a gente tem o acelerador de resultados lá dentro. Eu já estou vendo um monte de aluno que está começando do zero, já fazendo todos os exercícios. Só no desafio, se eu não me engano, acho que são 5 ou 6 músicas que tem que ser tocadas, hinos. E eles já estão tocando, vários alunos, com 40 dias apenas. Agora, olha quão rápido que é. Muita gente, às vezes, entra no curso ou começa a estudar e desiste. Fala: professor, eu tô tão desanimado. Eu falo: tá, mas quanto tempo você está estudando? Tem 2 meses. É óbvio que se você achar e tiver a sua expectativa que em 2 meses você vai aprender tudo de música, você vai estar se frustrando. Eu não vou ser hipócrita de falar: 2 meses você aprendeu. Não. Eu estudo, para vocês terem uma ideia, tem quase 20 anos. Eu tenho 33 anos. Tem 19 anos que eu estudo, porque eu comecei com 14 anos, meu estudo musical. Tem quase 20 anos. Então não é rápido, não é fácil. Só que quando você vê alguém com um talento, ou quando você vê uma pessoa com resultado, você fala que ela tem dom. Mas não é que tem dom, é porque são pessoas que são resilientes, que não desistem, que sempre estão estudando. Então, essa aula é para todos vocês que estão desanimados. Algumas pessoas falam: professor, que é difícil, que... Mas se você não desistir e continuar estudando, de pouquinho em pouquinho você vai conseguir ter resultado. Pensa, se você começa a estudar hoje, na rota correta, sabendo que estudar, estudando certinho, pensa como você vai estar daqui a 1 ano. Que não é uma previsão longe demais. 1 ano passa aqui, rapidinho. Até porque, independente se você começar a estudar hoje ou não começar, o tempo vai passar para mim e para você. Professor, mas eu já tenho uma idade mais avançada, o tempo vai passar para você de todo jeito. Se você for jovem, se você for criança, se você for velho, independente da sua idade, do tempo de vida que você tem, o tempo vai passar para todos nós. Só que a gente tem uma decisão de escolher o que vai ser o nosso futuro. Como que você vai estar daqui um tempo, daqui 1 ano, por exemplo? Quantos de vocês que não já tentaram aprender lá atrás, tinha esse sonho, falava: professor, meu sonho é aprender a tocar um instrumento, e até hoje você não toca. Por que não toca? Provavelmente porque não começou a estudar ainda. Agora, talvez você deva estar se perguntando: por que eu não comecei lá atrás? Se eu tivesse começado, talvez eu estaria tocando. Não adianta você chorar pelo passado, pelo leite derramado, já foi. Agora, o que vocês podem fazer é pensar no futuro de vocês. Então, para quem tem essa expectativa de que vai aprender em 1 mês, tira essa expectativa. O importante é você não desistir, estar na rota certa. Mas eu tenho pouco tempo. Estuda, nem que seja um pouquinho. O importante é você se manter sempre estudando, que o resultado vai vir. O resultado é consequência do quanto você se dedica. Obviamente que quem estuda muito mais vai aprender muito mais rápido. Agora, quem estuda menos
Vai demorar um pouco mais, mas todo mundo tem a mesma possibilidade de aprender. Eu costumo até falar para os meus alunos sobre uma história que é muito legal, que eu comento, inclusive faz parte do nosso curso. Eu gravei uma aula explicando essa história para os nossos alunos, que é sobre 3 bichinhos, que é o coelho, a tartaruga e o avestruz. Eu já comentei lá no curso para os nossos alunos, mas eu quero deixar aqui claro para vocês entender essa analogia que faz todo sentido. Existem 3 tipos de aluno. E depois eu quero que vocês coloquem, depois dessa história, aqui nos comentários, qual é o seu tipo de aluno. Qual desses 3 bichinhos que você é? Tem o coelho, tem a tartaruga e tem a avestruz. Qual que é o perfil do aluno que é um coelho? Coelho é super ágil, super rápido. São aquelas pessoas que rapidamente conseguem entender, conseguem absorver o conteúdo, a informação e conseguem estar evoluindo. Então eu tenho alguns alunos, por exemplo, alguns alunos que com apenas 2 meses já estavam tocando na igreja. Começou a fazer o curso, não sabia nada, estudou ali rapidinho e começou já a tocar na igreja. Mesmo sabendo pouco, já começou a tocar. São pessoas que têm muito mais facilidade, e não só facilidade, mas são pessoas que estudam muito. Ao invés de estudar 1 hora por dia, 40 minutos por dia, são pessoas que estudam 3 horas. Inclusive, várias das pessoas que eu entrevistei, dos nossos alunos aqui o mês passado, a maior parte deles que estavam tendo grandes resultados eram alunas que estudavam bastante. Eu trouxe a Ruth, teve vários alunos que eu trouxe aqui, todos eles falavam a mesma coisa. Eu pergunto sempre, qual que é o tempo que você estuda normalmente por dia? E para praticamente todos eles falou de 2 a 3 horas, de 3 a 4 horas. Então são alunos que estudam muito, porque gosta, se dedica, coloca como prioridade a música na vida delas. E são os alunos que eu chamo de coelhinhos, porque eles conseguem ter muito resultado em pouco tempo, muito rápido eles conseguem aprender e se desenvolver. Existe um segundo perfil de alunos, que são os alunos tartaruga. Eu me englobo nisso. O que seria o aluno tartaruga? São aqueles alunos que vão a passos lentos, que vão aprendendo bem devagarzinho, tem mais dificuldade, assim como eu tenho muita dificuldade para mim aprender. São alunos que às vezes não têm muito tempo também, não é pelo fato de ter dificuldade, e sim por não ter muito tempo para poder estudar. E tem muitos alunos que têm a vida muito corrida, que acaba não tendo tempo para conseguir estar estudando o quanto deveria. E só estuda 20 minutos por dia, meia hora, mas tudo bem. Isso é comum, isso é normal, isso depende muito de cada pessoa. E são alunos que demoram um pouco mais para poder começar a tocar na igreja. São alunos que levam 1 ano para começar a tocar na igreja, às vezes levam 1 ano e meio, 2 anos para começar a tocar na igreja. Mas sabe qual que é a diferença entre os dois, entre o coelho e a tartaruga? É que independente do coelho ser muito rápido ou a tartaruga ser muito lenta, se a tartaruga não desiste, chega no final e chega nos mesmos objetivos que o aluno que é um coelhinho. Então, os dois têm total capacidade de chegar no mesmo lugar. Inclusive, o que eu mais vejo são alunos tartaruga tocando mais do que os alunos coelho. Porque normalmente os alunos coelho, que são aqueles alunos que têm muita facilidade, estudam muito, aprendem muito rápido, normalmente começam super animados. E depois de 6 meses, 1 ano, começa a diminuir a velocidade e começa a parar de estudar. E esses alunos tartaruga, mesmo tendo dificuldade, mesmo demorando um pouco mais, nunca para, continua estudando, chega uma hora que consegue tocar igual ou até melhor do que os alunos coelho. Então, independente de qual dos perfis que você é, se você é um aluno coelhinho, que é muito rápido, tem muita facilidade, estuda bastante, ou se você é um aluno tartaruga, que tem mais dificuldade, é mais lento para poder estar aprendendo, vocês todos têm total capacidade de aprender, se desenvolver e aprender a conseguir tocar na igreja com excelência. Agora, existe um terceiro bichinho, que é o que vocês não podem ser, e que eu vejo algumas pessoas sendo ele, que eu fico muito triste, que é o aluno avestruz. O que a avestruz faz, gente? A avestruz, do nada, ela simplesmente enfia a cabeça debaixo da terra e fica parada ali, não faz nada. E esse é o perigo, e ninguém de vocês podem ser esse aluno, que é o aluno avestruz. Porque se você enfiar simplesmente a cabeça na terra, fingir que não viu isso que eu estou trazendo para vocês, se você simplesmente ignorar tudo, você, no futuro, daqui 1 ano, daqui 6 meses,
vai estar olhando para trás falando, meu Deus, se eu tivesse começado a estudar ou se eu tivesse feito alguma coisa naquela época, mesmo que sendo uma tartaruguinha, aprendendo a passos curtos, eu estaria tocando já na igreja, eu teria aprendido a tocar isso. Mas muita gente faz isso. Simplesmente enfia a cabeça debaixo da terra e para de fazer o que tem que ser feito. Para de estudar, não faz nada, só assiste vídeo, mas não coloca em prática. E aí acaba complicando. Aí não existe milagre, tá, gente? Não existe curso, não existe professor que consiga fazer você aprender sem você estudar. Então tem que ter o mínimo de estudo, obviamente. E tem algumas pessoas que estão me mandando mensagem, inclusive, falando, professor, quando vai abrir as inscrições para o curso de teclado gospel? Outros, quando vai abrir as inscrições para o curso de violão gospel? Porque são pessoas que perderam uma oportunidade que a gente abriu no passado. E hoje elas têm que esperar abrir uma próxima turma para poder fazer parte disso. Mas eu tenho certeza que se tivesse começado naquela época, já estaria tocando. Pensa, se você tivesse, para quem conhece o nosso canal, me segue aqui há mais tempo, se você tivesse começado a estudar lá atrás, quando eu falo lá atrás, por exemplo, 1 ano atrás, se você me conheceu, se você estivesse estudando, entrado em alguns dos nossos cursos, como você estaria hoje? Provavelmente tocando na igreja já. Assim como vários irmãos que a gente já trouxe aqui, que começou lá atrás e hoje já estão tocando na igreja. Então não tem a ver com o presente. E muito menos com o passado. O passado já passou, não tem o que a gente fazer mais. Então não fiquem remoendo, lá atrás, se eu tivesse aprendido. É o que eu mais ouço quando eu dava aula, principalmente particular, gente, nas escolas de música aqui da minha cidade, era o que eu mais ouvia. Pessoas frustradas que chegavam e falavam, professor, eu vou começar a fazer aula, principalmente pessoas mais velhas. Chegava a falar, professor, meu sonho sempre foi aprender a tocar um instrumento, mas na época eu não valorizei, eu entrei no curso e não estudei, ou não tinha condições, não tive essa oportunidade e hoje eu quero aprender. Ou então pessoas que ficam frustradas e querem colocar essa responsabilidade no filho. Falar, eu nunca aprendi lá atrás, não tive essa oportunidade, mas meu filho vai aprender. Só que o filho não quer aprender. E aí não aprende também. Então não adianta você colocar suas expectativas no seu filho. É você que tem que fazer funcionar isso. É você que tem que fazer alguma coisa para dar certo. Então era o que acontecia muito quando eu dava aula. As pessoas sempre falavam isso. Professor, eu quero aprender porque eu não aprendi lá atrás. Ou então vou colocar meu filho porque eu não consegui aprender, mas eu quero que ele aprenda. A responsabilidade é nossa e não das outras pessoas. Não adianta eu falar, meu sonho era aprender a nadar ou jogar tênis, jogar futebol, mas colocar isso na minha filha. Não, você vai fazer isso porque eu não fiz. Não. A responsabilidade é minha. Eu não aprendi e ela não tem culpa disso. Então é eu que tenho que correr atrás e aprender agora. Então o passado já foi. Se você perdeu a oportunidade e as possibilidades no passado de ter estudado, ter aprendido, ter se tornado um musicista ou uma musicista para tocar no reino de Deus, hoje já está tocando, não tem problema. Você tem a possibilidade agora de escrever uma nova história a partir de hoje para frente. Só que precisa ser alinhado a essas expectativas. Não ache que você vai fazer 2 aulas e vai sair tocando igual eu toco, por exemplo. Não acha que você vai começar a estudar, por exemplo, hoje, e daqui 3 meses vai estar tocando hiper mega bem. Não. Só que eu tenho certeza que se você começar hoje, daqui 1 semana você vai estar melhor do que você está hoje. Daqui 1 mês você vai estar muito melhor do que você está hoje. Daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano, você vai estar tocando muito mais do que hoje. E você vai ter muito mais possibilidade de estar tocando na sua igreja, de ter esse conhecimento. E se tornando um músico e realizando o seu sonho. Então tudo tem a ver com as escolhas que a gente faz agora no presente, para no futuro você poder estar colhendo esses frutos. Não tem como você colher um fruto de algo que você não plantou. A colheita é certa. Se você planta, você colhe. Mas se você não planta, é impossível de colher.